Tem algo acontecendo agora diante dos nossos olhos que pode mudar de forma profunda o rumo da economia global, da segurança internacional e da vida de bilhões de pessoas. O que está em jogo neste momento não é apenas mais uma crise no Oriente Médio. O que está em jogo é a possibilidade de uma escalada capaz de romper limites que até pouco tempo atrás ainda pareciam relativamente estáveis. O Irã ameaça interromper rotas vitais para o petróleo. Os Estados Unidos movimentam tropas, equipamentos e ativos militares. Israel fala em semanas de combate contínuo. E no meio de tudo isso, começa a surgir uma discussão ainda mais sensível, mais perigosa e mais difícil de ignorar: a possibilidade de um salto para um nível de confronto muito maior. A pergunta neste momento já não é mais se existe uma crise. A pergunta real é: até onde essa crise pode escalar? Nos últimos dias, o cenário no Oriente Médio entrou em um patamar muito delicado. E isso acontece porque os sinais de ampliação do conflito estão aparecendo em várias direções ao mesmo tempo. De um lado, o Irã deixou claro que uma guerra terrestre contra seu território teria um custo extremamente alto para qualquer inimigo. E esse tipo de mensagem dentro da geopolítica não deve ser tratado como mera retórica. Quando um país fala dessa forma em meio a uma crise militar, ele está tentando produzir dois efeitos ao mesmo tempo: dissuadir o adversário e preparar terreno para justificar uma resposta mais dura, caso a escalada continue. E esse ponto importa porque, paralelamente ao discurso, também surgem sinais de preparação prática. Quando um Estado reforça defesas, mobiliza forças e reorganiza posições estratégicas, o risco deixa de estar apenas no campo das ameaças verbais. Ele começa a ganhar forma concreta. Do outro lado, os Estados Unidos mantêm uma postura que, à primeira vista, parece contraditória. Publicamente, há falas que tentam preservar a aparência de diálogo, de negociação e de controle. Mas, na prática, o que se vê é o deslocamento de recursos militares, o reposicionamento de forças e o aumento da prontidão operacional. E esse desalinhamento entre discurso e comportamento costuma ser um dos sinais mais preocupantes em momentos de tensão internacional. Porque na geopolítica, quando a fala aponta para contenção, mas a movimentação aponta para preparação, normalmente o cenário real é mais grave do que parece. Só que o problema não para aí. O conflito já deixou de ser apenas um confronto isolado entre dois polos. Ele começou a irradiar efeitos para outras frentes, outros territórios e outros atores, e é exatamente isso que torna a situação mais perigosa. Antes de continuar, deixa o seu like, e se no final do vídeo você perceber que esse conteúdo é para você, se inscreva no canal e ative o sino para acompanhar os próximos vídeos. Então vamos voltar ao conteúdo. O Irã segue lançando ataques contra Israel e contra alvos ligados aos Estados Unidos na região. Israel, por sua vez, mantém ataques contínuos em território iraniano. Ou seja, já não estamos falando de um ambiente de tensão abstrata, mas de um ciclo real de ação e reação com potencial de ampliação. E quando esse tipo de dinâmica se consolida, uma consequência quase inevitável começa a surgir: a abertura de múltiplas frentes de conflito. É nesse ponto que entram os grupos aliados e as zonas de atrito ao redor do conflito principal. O Hezbollah, por exemplo, já está inserido nessa nova fase da escalada, e a posterior ofensiva terrestre e aérea israelense no sul do Líbano elevou esse quadro a um novo patamar. Isso significa que o risco deixou de estar concentrado apenas em um eixo principal e passou a envolver também a fronteira libanesa, ampliando a sensação de cerco, pressão e imprevisibilidade. Quando uma guerra começa a se expandir por diferentes frentes, ela se torna mais difícil de controlar. E isso acontece por um motivo simples: quanto mais atores entram no jogo, maior é o número de interesses, reações, erros de cálculo e pontos de ruptura. Esse talvez seja o ponto mais importante de todo o cenário atual. Isso não é apenas uma guerra distante, é um evento com capacidade real de atingir o custo de vida em vários países, inclusive em lugares muito longe do epicentro do conflito. Quando o petróleo sobe, sobe o custo do transporte. Quando a energia fica mais cara, sobe o custo da produção. Quando fertilizantes encarecem, sobe a pressão sobre os alimentos. Quando o gás dispara, indústrias, residências e cadeias logísticas sentem o efeito. Ou seja, mesmo quando a guerra parece distante no mapa, ela pode chegar de forma direta ao bolso das pessoas. E é exatamente aí que o conflito deixa de ser assunto apenas para diplomatas, militares e analistas internacionais. Ele passa a ter um problema econômico e social de escala global. Mas o cenário pode ir além, porque quando se fala em ampliação dessa crise, não se trata apenas de mais mísseis, mais bombardeios ou mais movimentação militar. Existe também o risco de que infraestruturas civis críticas comecem a entrar na linha de pressão do conflito.
O Irã já ameaçou retaliar contra a infraestrutura de energia e água em países do Golfo. E esse detalhe é muito mais grave do que parece à primeira vista. Muita gente ouve isso e pensa apenas em danos materiais ou em prejuízos operacionais. Mas o problema real é mais profundo. Vários países daquela região dependem fortemente de dessalinização para garantir água potável à população. Isso significa que se instalações desse tipo forem paralisadas, danificadas ou colocadas sob pressão, o impacto ultrapassa imediatamente a esfera militar. Nesse ponto, a crise começa a ameaçar o abastecimento civil, a estabilidade urbana e a segurança cotidiana de milhões de pessoas. E quando o acesso à água entra em risco, a natureza do conflito muda. Ele deixa de pressionar apenas exércitos, governos e mercados, ele passa a afetar a estrutura básica da vida social. E é justamente nesse momento que uma guerra pode começar a se transformar em uma crise humanitária e sistêmica. Mas ainda há outra frente que precisa ser observada com muita atenção: o Mar Vermelho. Os sinais de expansão do conflito já são visíveis também ali. Os Houthis, no Iêmen, já demonstraram disposição para se envolver militarmente em apoio ao Irã. E isso importa porque a atuação deles pode empurrar a crise para uma zona extremamente estratégica do comércio global. Se essa atuação se aprofundar, uma das áreas mais sensíveis passa a ser o Estreito de Bab al-Mandab, a passagem que conecta o Golfo de Aden ao Mar Vermelho e funciona como um corredor vital para embarcações que seguem em direção ao Canal de Suez. Pode parecer um detalhe geográfico, mas não é. Esse estreito é um verdadeiro gargalo estratégico do comércio internacional. Quando opera normalmente, ele permite que mercadorias, combustíveis e vários insumos circulem com mais rapidez e eficiência entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa, principalmente pela rota do Mar Vermelho até o Canal de Suez. Mas, quando essa passagem entra em risco, o impacto aparece quase de imediato. Muitos navios deixam de usar essa rota e precisam contornar a África, passando pelo Cabo da Boa Esperança para seguir em direção à Europa. Com isso, as viagens ficam mais longas, o seguro marítimo sobe, o frete encarece e as cadeias logísticas começam a perder velocidade, previsibilidade e eficiência. E no mundo atual, previsibilidade logística vale quase tanto quanto o próprio produto transportado. Se uma nova frente de pressão se consolidar naquela região, o efeito em cadeia pode ser profundo. O comércio internacional fica mais vulnerável. As cadeias logísticas se tornam mais lentas, mais caras e mais instáveis. O transporte e a energia sentem nova pressão, e a inflação global ganha mais uma fonte de alta. Percebe como tudo está interligado? Primeiro, o conflito militar. Depois, o risco energético. Em seguida, a pressão sobre rotas marítimas e então, quase de forma inevitável, o impacto econômico. Mas há ainda um fator menos visível e justamente por isso mais difícil de medir: a chamada guerra nas sombras. Esse é um tipo de escalada que não depende apenas de combates tradicionais. Ela pode envolver sabotagens, ataques cibernéticos, operações clandestinas, agentes intermediários e ações indiretas que tornam o conflito mais difuso e mais imprevisível. E isso muda completamente a natureza do risco, porque enquanto uma guerra convencional costuma ter frentes mais visíveis, linhas mais claras e movimentos mais identificáveis, uma guerra nas sombras espalha incerteza. Ela faz com que a ameaça deixe de estar concentrada apenas no campo militar clássico e passe a circular por ambientes civis, digitais, logísticos e urbanos. Em vez de uma única linha de frente, surgem vários pontos potenciais de instabilidade. Em vez de um conflito claramente localizado, aparece um cenário distribuído. E nesse tipo de ambiente, até células adormecidas ou grupos ocultos podem ser acionados para executar ações coordenadas em momentos estratégicos. É por isso que esse fator é tão sensível. Quando o conflito deixa de ter fronteiras nítidas e passa a operar de forma mais silenciosa, descentralizada e difícil de rastrear, o perigo deixa de ser apenas visível. Ele passa a ser constante. Já não se trata apenas de uma guerra no Oriente Médio. Trata-se da possibilidade de manifestações indiretas do conflito em outros lugares, com outras formas e em outros momentos. Só que, mesmo diante de tudo isso, ainda existe um ponto que supera os demais em gravidade: o fator nuclear. Esse é o tema mais sensível de todos porque ele muda completamente a lógica de qualquer crise. Enquanto um conflito convencional pode, em tese, ser contido dentro de certos limites militares e regionais, a dimensão nuclear altera o cálculo de risco de todos os envolvidos. A partir daí, cada decisão passa a carregar consequências muito maiores, mais imprevisíveis e com potencial de alcance global. E é exatamente por isso que esse tema precisa ser entendido com clareza. Quando começam a crescer,
dentro de um país em guerra, vozes defendendo o desenvolvimento ou a aceleração de uma capacidade nuclear, isso não significa automaticamente que uma decisão final já foi tomada. Também não significa que o uso de uma arma desse tipo seja iminente, mas significa sim que o horizonte do conflito se torna muito mais perigoso, porque o debate deixa de girar apenas em torno de ataques, retaliações e posições militares, e passa a envolver um nível de poder destrutivo capaz de mudar toda a natureza da crise. No caso do Irã, o ponto mais delicado é justamente esse. A discussão ficou mais aberta em setores linha dura do regime, ao mesmo tempo em que permanecem incertezas sobre os limites reais do programa nuclear iraniano e sobre o que ainda restou da sua capacidade após os ataques. A agência de notícias Reuters também relata que a Agência Internacional de Energia Atômica estimava que o Irã tinha aproximadamente 400 quilos de urânio enriquecido a até 60% antes dos ataques do ano passado, quantidade que, se enriquecida mais, seria suficiente para até 10 armas segundo o critério técnico da agência. Isso por si só já é suficiente para elevar a tensão, porque adversários regionais e potências globais passam a recalcular seus próximos passos com muito mais cautela, e também com muito mais nervosismo. Em outras palavras, o problema não é apenas a possibilidade de uma decisão nuclear imediata. O problema é que, a partir do momento em que esse caminho começa a ser cogitado de forma mais séria dentro de um país em guerra, o risco deixa de ser apenas regional. Ele passa a ter peso global, porque afeta a estratégia militar, a diplomacia, os mercados, a segurança internacional e a margem de erro de todos os atores envolvidos. E quando a margem de erro diminui, em uma crise desse porte, o mundo inteiro passa a ficar mais exposto. E quando você conecta todos esses pontos, o cenário que começa a surgir é profundamente preocupante. Uma crise energética global com impacto direto no custo de vida, pressão econômica e social crescente em vários países, ampliação do conflito com novos atores entrando em cena, mais frentes marítimas e terrestres sob tensão, mais dificuldade de contenção diplomática, mais risco de operações indiretas e ações ocultas, e no limite uma escalada militar ainda mais intensa. O ponto crítico é que esse tipo de processo quase nunca acontece de uma vez só. Ele avança em etapas. Primeiro, parece um conflito distante, depois surgem sinais de expansão. Em seguida, aparecem os efeitos econômicos. Mais adiante, vêm os impactos logísticos, energéticos e sociais. E quando a maioria das pessoas percebe a gravidade do quadro, elas já estão vivendo dentro da crise. É por isso que observar os sinais agora é tão importante. Porque grandes crises históricas raramente se anunciam de forma simples. Elas se constroem aos poucos, ganham corpo em camadas e quando finalmente ficam óbvias para todos, normalmente já produziram danos profundos. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que essa crise ainda pode ser controlada? Ou já passamos do ponto em que uma escalada maior se tornou difícil de evitar? E tem uma pergunta ainda mais importante. Se esse cenário continuar avançando, você estará preparado? Os próximos dias podem dizer muito sobre os limites ou sobre a falta de limites desse momento histórico. E é exatamente por isso que agora não basta apenas assistir de longe. É preciso observar com atenção, entender os sinais, ler os movimentos por trás das manchetes e se preparar com lucidez para um mundo que pode entrar em uma fase ainda mais instável. Se você quer acompanhar análises profundas sobre geopolítica, economia e os desdobramentos mais importantes do cenário mundial, inscreva-se no canal Panorama Estratégico. E se você quiser ir além das manchetes e aprofundar sua visão sobre os grandes movimentos do mundo, conheça o livro 2030, Entre a Águia e o Dragão. O material está disponível em formato digital e inclui o e-book, o audiobook e um guia estratégico para ajudar você a colocar esse conhecimento em prática. Tudo isso está disponível por um valor promocional por tempo limitado, por menos do que o preço de uma pizza. Acesse o link abaixo ou o QR Code na tela e aproveite agora, porque essa condição pode sair do ar a qualquer momento. Ao adquirir o material, você obtém uma ferramenta prática para superar os desafios que estão por vir, ampliando seu conhecimento e ainda dessa forma você apoiará diretamente o crescimento do canal. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.